Quando você cuida de você, Deus cuida de você. Estamos todos nós em processo de evolução. Hoje nós vamos fazer um estudo da íris dos olhos e a relação da íris com a espiritualidade. É possível conhecermos o ser humano através dos olhos, da íris dos olhos, a sua missão espiritual, o que foi pedido a ele, aonde ele encontra o consolo para se desenvolver? Pois bem, nós vamos estudar hoje 3 pacientes de forma espiritual. Eu convido a vocês a irmos juntos nesta jornada de conhecimento profundo para ajudarmos o ser humano que nos procura. Porém, eu vou fazer uma leve recapitulação sobre os hemisférios cerebrais e a íris. E em seguida estudaremos a íris na espiritualidade. Ok? Só acompanhar. Todos nós falamos e já ouvimos falar que os olhos são a janela da alma, mas a íris dos olhos é a revelação da alma. Cada área da íris corresponde a uma área do nosso ser físico, emocional, psíquico e do arquétipo do amor. De onde recebemos as energias? Da onde vêm os nossos insights? E toda a área da íris que se apresentar com o maior número de sinais é sim essa área aonde encontramos bloqueio do superior. Então é muito importante entendermos a ligação que o ser humano tem com o planeta, com a Terra, com o ar e com o Supremo, o superior. Cada íris é única. Cada ser humano que encontramos busca o seu caminho e ele sofre. Por quê? Por falta de conhecimento e de sabedoria para diferenciar, andar na estrada que foi definida para ele. Toda vez que você estiver no seu caminho, que você estiver cumprindo a sua missão, você vai observar que nenhuma força negativa terá influência sobre você. E principalmente, quando você se conhece e está no caminho e tem seus sonhos, conhece a sua missão, então você vencerá todos os obstáculos. A íris dos olhos é como se fosse uma estrada. E essa estrada tem sinalização, tem placas que te indicam para onde você vai. Então, comece a olhar seus olhos sobre um novo paradigma, ok? A inteligência espiritual é capaz de fazer uma pessoa ver o que muitos não veem, perceber o que muitos não percebem e realizar o que muitos não são capazes de realizar. Quando eu estou num plano só inferior, só material, dentro de um quadrado, eu não me abro para novas possibilidades. Então, conhecendo os nossos olhos, nós descobrimos novas possibilidades. Para entendermos isso, é preciso entender que onde se manifesta o amor filias, a parte superior do nosso corpo, onde está o arquétipo dos anjos, na parte superior, na ligação entre os dois cérebros, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Cada um tem sua função. E quando nós unimos o feminino com o masculino, o direito com o esquerdo, então, nesta ligação é que surge a espiritualidade como dádiva que vai nos revelar o que precisamos ser e fazer. Lembre-se, do lado esquerdo do nosso cérebro, nosso hemisfério esquerdo, nós temos a inteligência intelectual. Do lado direito, a inteligência emocional. A parte intelectual são os hemisférios de parte serial. Já o emocional é o paralelo, é outro tipo de processamento. E aonde surge a faísca, o insight, o relâmpago espiritual?
no centro, nesta ponte que une os nossos dois seres. É muito importante você saber como uma pessoa que está sofrendo, que está doente, reage diante de um desafio de crescimento, seja para a melhora da saúde física, para a melhora da saúde emocional, para a melhora da saúde espiritual. Porque quando eu estou conectado com o divino, com Deus, com Jeová, tudo se manifesta neste planeta e na Terra. Lembre-se das palavras de Cristo: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas aprendemos com este Cristo que devemos saber viver essa vida neste planeta e nesse tempo. Eu sempre gostei muito dessa frase de Pitágoras: a melhor maneira de que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Não é se aproximar do Clodoaldo que está aqui falando com você. Não é dos homens ou dos títulos. Sim, isso é importante, como eu acabei de falar agora há pouco. Precisamos saber viver neste planeta, neste mundo. Mas devemos estar em contato com seres humanos e não com títulos, não só com pobres, não só com ricos, mas sim aonde podemos nos manifestar e ajudar. Então, quando você conhece os seus olhos, você realiza poderosas forças. Você mobiliza o mundo, porque os seus olhos nunca mentem a você. Eles te mostram a estrada verdadeira com a sinalização precisa de onde você deve ir. Vamos então agora analisar as três íris? Eu selecionei, como falei anteriormente, 3 pares de íris para nós analisarmos. Você pode fazer essa análise de forma manual. Eu utilizo já há algum tempo o Iris Way consciencial porque ele vai me dar uma precisão, uma velocidade de atendimento. E já por isso eu sou muito grato ao Divino por nos ensinar e nos mostrar que a tecnologia pode ser usada junto com a espiritualidade. Então, pessoal, eu vou separar aqui o MA, né? Não vou colocar o nome das pessoas, mantemos a identidade de cada pessoa. Uma pessoa de 37 anos. Qual foi o motivo da consulta dessa pessoa? Por que ela veio se consultar? Ela veio por 2 motivos. O primeiro é por causa das dores de fibromialgia que ela sente. O segundo é o estado de ansiedade muito grande. E essa pessoa relatou a mim o seguinte: já fui em todos os lugares, como muitos tão bem como eu sabem, que quem observa a íris muitas vezes é a tábua de salvação de muitos seres humanos que sofrem. Neste caso, eu faço toda a análise do ser humano e parto para essa parte da espiritualidade. Isso sem discutir religiões, mas sim ter o conhecimento da pessoa. Então, o primeiro ponto é esse aqui. É definir, identificando a íris dominante, porque dessa forma eu vou saber qual hemisfério que a pessoa está utilizando. Aqui me indicou a íris direita, isso quer dizer que me leva ao hemisfério esquerdo. Eu venho aqui na avaliação consciencial. O que eu faço? Centralizo a pupila, porque tudo nós precisamos ter o caminho, saber a didática de como ajudar as pessoas. Essa pessoa tem uma OPI 3, eu vou fazer de forma didática, mas já pela minha experiência sei dessa parte, então eu posiciono a linha horizontal e vertical no final da pupila, passo o círculo, tá? Depois, na parte externa, essa composição de melanina que me revela o DNA da pessoa, e a parte cronopsico-neuroendocrino-imunológica, que vai me mostrar a história familiar. Venho aqui e solicito medir. Já me colocou aqui em cima, como falei anteriormente, uma OPI 3. Próximo passo, vou ao Enneagrama, porque o Enneagrama me revela as compulsões de uma pessoa.
Esse aqui é o achatamento mais forte do Eneagrama. É uma linha geométrica mais reta. Eu tenho sim outros achatamentos, mas escolhi esse pela sua geometria. Me indica que eu tenho o Eneatipo 5, quer dizer que é uma pessoa muito observadora, que não gosta que ninguém entre no mundo dela. É uma pessoa muito reservada. Aconselho vocês a conhecer melhor o Eneagrama por causa dessa parte. Me revela as compulsões e como eu encaro Deus na minha vida. Tá certo? Próximo passo, vamos à banda do sistema nervoso autônomo. Observa que ela tem um ângulo de Fuchs que não é difícil de visualizar, tá? A banda de sistema nervoso autônomo dessa pessoa é contraída, de coloração branca, porque é muito importante nós observarmos na epigenética, que corresponde à banda do sistema nervoso autônomo. Se a pessoa é contraída, se é expansiva, a cor, cada cor tem um significado. Neste caso aqui, a cor branca me indica uma pessoa que, a nível físico, apresenta um excesso de acidez muito forte e, ao mesmo tempo, tem dificuldade de expor seus verdadeiros sentimentos. Ela conversa com o terapeuta, com o seu médico, fala algumas coisas, mas o seu sofrimento verdadeiro ela guarda para dentro porque ela não acredita que os outros vão compreender. Então eu preciso atuar fisicamente, melhorando esse tipo de acidez, emocionalmente, para que ela tire o sofrimento maior de dentro dela, e assim ela começa a ter uma estrutura para se encontrar no cumprimento da sua missão. Último passo, e aqui não é tão simples como eu estou falando. É simples, mas não é simplista. Tudo nesse planeta corresponde a uma triade. E a triade espiritual, ela se movimenta em cada área das energias da íris, que são 9, e da constelação familiar, e qual trauma que vai disparar essa desconexão da espiritualidade e realização da pessoa. Então, aqui, entre essas linhas amarelas, me diz qual a missão que eu estou recebendo na minha vida. Isso está muito relacionado com a expansão, contração e a minha ligação, nesse caso, íris direita, hemisfério cerebral esquerdo, porém a direita, a um nível físico, a minha relação com o pai. Então eu venho nessa parte, eu tenho ali dentro uma lacuna, essa íris está em miose, clico aqui. Segundo ponto é se eu aceito a minha missão ou não. Porque eu recebo uma missão para cumprir na vida, mas eu tenho o livre-arbítrio de cumprir ou não cumprir. São pouquíssimas as pessoas que conhecem a sua missão de vida. E aqui eu dou esse sorriso porque a maravilha da alma humana ser revelado pela íris, esse presente divino, eu posso me conhecer e ensinar o meu paciente qual que é a missão dele. Aqui, neste caso, está ligado ao id, principalmente nos relacionamentos de eros. O que não deixa ele cumprir, o que ele se perde, é quando ele não vive o eros verdadeiramente. Eu venho novamente, coloco aqui. Sinal que eu tenho ali são radiais. Cada sinal tem um significado físico, psíquico, emocional, traumático e espiritual. Aqui nós já estamos num nível muito alto, onde conheceremos a verdade humana. São poucos os terapeutas que chegaram até aqui. O que eu quero é que você continue sempre estudando para melhorar as pessoas. E eu sei que você vai chegar na espiritualidade e depois você vai para o arquétipo de cura, que é o mais importante de todos, que é o arquétipo do amor. Você vai conhecer as energias, vai conhecer a constelação familiar e vai conhecer o gênero humano de cada pessoa. Bom, pessoal, então eu tenho a minha missão, se eu aceito cumprir ou não cumprir a minha missão, e se eu preciso de ajuda, eu tenho o Consolador, que está nessa parte superior.
certo? Eu venho aqui, novamente, aqui eu tenho uma lacuna gigante, volto a colocar a lacuna. Feito isso, eu solicito uma gravação, porque cada pessoa é única. Hoje em dia eu trabalho muito também com a parte da neuroacústica, porque para o ser humano alcançar o que ele busca, ele precisa estar em equilíbrio em todas as áreas. E a neuroacústica, determinado gel específico onde se tocar, vai dar suporte para que eu tenha meditação, oração. Aqui eu já coloco os textos, né? Então eu tenho um livreto de autoconhecimento que conta a minha história, como o meu enneagrama se revela, o que eu preciso fazer, qual que é a minha oração, como eu encaro Deus na minha vida. E quando eu passo a perceber como eu encaro de fora para dentro, a minha vida se transforma. Porque Deus, na espiritualidade, Ele está aqui para nos doar. A nós cabe aceitar ou não o amor ágape. E quando eu faço essa leitura, eu passo a me conhecer melhor. É muito interessante quando o terapeuta ele já tem esse conhecimento, porque daí ele faz um relato ao seu paciente. Porque muitas vezes um paciente está tão sofrido que ele não consegue, muitas vezes, interpretar alguma forma. E cabe a nós. Então aqui, olha, eu tenho a missão que o Pai me deu, eu tenho a missão depois do Filho, da consolação, eu já tenho a indicação de quais serão as melhores flores em estoque para mim. Eu vou trabalhar na coluna da pessoa, observando a maior introflexão que a pessoa tem, porque nós temos 4 forças básicas que nos influenciam muito, que é a força angélica, a força arinâmica, a força luciférica e a força fantasma. Quando nós vamos na coluna de uma pessoa e trabalhamos na maior introflexão, nós estamos liberando seus traumas, choques, bloqueios, mas ao mesmo tempo nós estamos atuando na força luciférica que causa tanta pressão e influencia de forma negativa a pessoa que está na nossa frente. Por isso, caro colega, eu digo assim, agradeça, porque foi dado a você a missão de terapeuta através dos olhos, e dentro disso você consegue ajudar uma pessoa a se proteger e se livrar da força luciférica toda vez que você toca na coluna de uma pessoa. Enquanto eu estou falando isso, observa que também já foi gravado a neuroacústica da pessoa. Aqui sai cada neuroacústica específica para essa pessoa. Por isso que muitas vezes eu falo que em microsemiótica irídia nós trabalhamos com medicina personalizada. Cada ser humano é único. Cada ser humano precisa de algo que seja seu. E a íris me possibilita isso, porque cada alma humana, cada íris é única. Então, essa daqui é a neuroacústica da pessoa. Observe o seguinte, nós analisamos, nós tocamos a coluna da pessoa, nós interpretamos o que ela precisa, é encontrado, graças a Deus, o melhor som para essa pessoa, a terapia que ela precisa fazer. E essa pessoa começa a ter uma transformação de vida. Vamos para a próxima íris, então, agora. Prometi para você 3 pares de íris, certo? Novamente eu venho aqui, buscar cliente, tá? Vamos lá embaixo, esse foi o MA. Agora nós vamos no AT, o nosso outro paciente. Cada posição você vai observar que se modifica, porque cada ser humano e cada íris é única. Tome um golinho d'água. Respire. Inspire. O que eu estou ouvindo? O que estão falando? Nós estamos falando de espiritualidade. E espiritualidade necessita também de calma, de percepção, ver o que os outros não veem,
fazer o que precisa ser feito. Nossa paciente anterior tinha 37 anos. Esse paciente, masculino, 68 anos. Vocês sabem tão bem, ou melhor do que eu, que a gravidez da nossa mamãe é de 9 meses para a nossa formação. A gravidez da Terra, do planeta, é de 60 anos. Quando completamos 60 anos ou passamos dos 60 anos, então eu estou livre para viver a minha vida sem cuidar de mais ninguém. Sim, dar atenção, mas não aquela responsabilidade de sofrimento. E nos dias atuais, as pessoas com 60 anos, com mais de 60 anos, elas estão muito preocupadas com os filhos, com os netos, reclamando de dores. Mas quando a minha espiritualidade está em equilíbrio e eu me conheço, patologias como artrite, fibromialgia, hipertensão, problemas ginecológicos, problemas intestinais, dores no corpo todo, elas desaparecem, porque eu tiro aquela tensão do corpo e com a espiritualidade irídia eu aprendo a me perdoar, perdoar e ter liberdade com confiança, segurança e sabedoria. Vamos à próxima íris, que é essa daqui. Novamente, qual que é a íris dominante? Íris esquerda. A anterior foi direita. Recorda-se disso? Vamos então aqui novamente, na parte consciencial. Primeira parte, centralizar a pupila. Você vem ao centro. Eu já estou em outra constituição, né? Recorde que constituições são 10 constituições hoje cadastradas de forma científica, que se conhece qual que é os melhores alimentos para cada constituição. Depois nós vamos observar a OPI dessa pessoa. Aqui nós estamos diante de uma OPI 2, mas eu vou fazer novamente, como fiz anteriormente na outra íris. E é muito importante nós observarmos sempre a pigmentação de melanina. Primeiro círculo, eu pego toda a pupila. Segundo círculo, essa composição de melanina. Porque uma coisa muito importante é que a pupila revela o nosso self, a nossa relação com a mãe, a nossa relação em aceitar ou não o amor ágape. Né? Então, aqui eu vou começar a entender a orla pupilar interna de que forma. Ela é composta de minerais. E é como eu tenho a minha orla pupilar interna rígida que eu me defendo da genética dos meus genitores e tenho dificuldade em aceitar Deus. Eneagrama. Olha que legal aqui, ó. O Eneagrama 8. Tá observando, ó? Lá em cima, uma pessoa que comanda muito. Agora nós vamos para a banda do sistema nervoso autônomo. Eu estou me aproximando mais. Por quê? É um ângulo de Fuchs baixo. As pessoas que têm ângulo de Fuchs baixo, elas têm uma carência natural de noradrenalina a nível psíquico. A nível espiritual, são pessoas que não conseguem ou não sabem se defender de forças negativas. E elas passam principalmente por situações de vampirismos. As pessoas conseguem sugar o que elas têm de melhor delas. Inclusive, elas têm uma dificuldade muito grande de dizer não. Por isso que eu prescrevo noradrenalina para quem tem baixo ângulo de Fuchs a nível psíquico, e isso vai me transformar para acolher a verdade espiritual. Estamos aqui, olha, na missão da pessoa. Vamos lá novamente, olha. Eu tenho ali uma cripta. Cada sinal que eu coloco, observando a íris na espiritualidade, é gerado uma nova história para a pessoa, tá? Isso é muito importante você observar.
Olha que aqui já não é tão fácil achar o sinal que está na espiritualidade na área de eu cumprir ou não a minha missão. Abaixo da luz ali, eu tenho um pequeno raio solar. Então, eu vou considerar como raio solar. Aqui eu tenho pigmentações, mas não tenho um sinal específico. Então, eu não coloco nada ali. Novamente, olha, enquanto nós estamos conversando, ó, pedi um texto, ele já me deu o texto, já me dá as indicações do que essa pessoa precisa, do que ela não precisa, tá? Sempre lembrando do que é necessário tocar a pessoa. Eu continuo novamente fazendo o quê? A neuroacústica da pessoa. Cada ser humano é único. Como eu vou conversar com essa pessoa? Como eu vou dialogar com essa pessoa? Porque cada sinal me explica como eu falo a essa pessoa, como ela entende, se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Recorda a íris anterior? A íris anterior tinha uma banda de sistema nervoso autônomo branca, que a nível físico gera muita acidez, a nível emocional a pessoa não desabafava os verdadeiros problemas dela. Aqui eu já tenho uma íris com banda de sistema nervoso autônomo de coloração amarelada. Esse amarelo me leva a mágoa, a ressentimentos. Já a um nível físico existe um comprometimento do que? Do pâncreas. O pâncreas é um órgão feminino. O fígado é um órgão masculino. Quando conhecemos os gêneros, sabemos como cada pessoa reage no feminino, no masculino, com o hemisfério cerebral direito, esquerdo, como ela aceita Deus em sua vida. Um fato que eu deixo à vontade para vocês eu sei que isso gera muitas vezes dúvidas e nós procuramos entender, mas espera aí, eu ainda não conheço esse assunto. É muito profundo, sim. Não vai ser em 40 minutos, uma hora, que eu estou partilhando esse conhecimento com vocês, que nós vamos descobrir tudo. Mas o que eu quero que você entenda é que existem muitas e muitas possibilidades na vida. E se eu encontrar o caminho, se eu não estou conseguindo resolver um problema em determinado nível, quando eu dou um passo acima, eu encontro uma solução para manifestar aqui nesse mundo, não é verdade? Então é tão bom nós termos soluções, né? Buscarmos novos caminhos, quebrarmos paradigmas, evoluirmos, em vez de sermos meros adquirentes de conhecimento, passarmos a sermos pensadores, porque daí desenvolvemos. Aqui eu já tenho uma íris mista biliar. Vamos observar? Ah, não. Olha, conversando com vocês, cliquei no botão errado. Primeiro de tudo, encontrar a íris dominante. Mais uma vez, uma íris esquerda. Vou novamente aqui, íris consciencial, né? Essa não é uma íris fácil de ser observada, mas eu sempre vou dar uma dica para vocês. Quando fotografarem as íris, afasta um pouquinho mais, dá um zoom a mais, que daí o que vai acontecer? Você vai ter uma qualidade melhor na sua imagem, tá? Olha, aqui eu tenho o eneatipo 4. O eneatipo 4, as compulsões dele é viver no presente, ele é um romântico trágico. E ele está sempre esperando que Deus dê para ele o que ele quer. E quando Deus dá, ele fala, eu acho que não é isso, eu vou para uma outra parte, vou aguardar mais um pouco. Por coincidência ou não, as 3 íris que nós observamos têm banda de sistema nervoso autônomo contraída. Não tem problema, vamos achar, no nosso próximo encontro, uma banda de sistema nervoso autônomo dilatada. Essa daqui é uma íris, pelo que se apresenta, hematógena, uma pessoa sanguínea, metódica por causa da sua OPI. Sente falta e não se sente apoio aonde tem o maior trauma da vida dela. Trindade, novamente, olha, mudou.
os outros estavam numa posição, esse está no outro. Ó. Aqui em cima eu estou encontrando pontos de defeitos. Outro fator interessante, todas as íris que nós analisamos, elas se encontram em miose. Também vou procurar mais íris em midríase, certo? Para nós observarmos o que tem de diferente uma midríase de uma miose, né? Porque cada forma da pupila, a pupila em midríase é simpática, aliás, é parasimpática. A miose, vou recapitular tudo de novo, tá? Ó, a midríase é simpática, miose é parasimpático. Novamente, estão aqui os textos, né? As indicações, o que cada pessoa está buscando na sua vida, se ela vai cumprir ou não a sua missão, tá? Aqui ela já precisa da ajuda dos anjos. Eu não sei se você acredita em anjos, eu acredito. Já passei por muitas coisas na minha vida e sei que os anjos de Deus, eles nos dão um toque de alguma coisa que está acontecendo. Cabe a nós estarmos com o nosso sistema endócrino e principalmente hipotálamo, epífise, né? Depois a paratiroide, a tiroide, porque todas essas pessoas que eu estou mostrando a vocês, elas têm dificuldade de dizerem não. E quando elas têm essa dificuldade de dizer não, fica tudo parado aqui na paratireoide e tireoide. Então a pessoa deixa de ter confiança, segurança, coragem, porque ela não sabe como se comunicar. Além do mais, como eu falei também anteriormente, esse ângulo de fluxo baixo me faz a não perceber o meu ser. E eu acabo me influenciando por forças psíquicas, emotivas, sempre mais negativas. E na espiritualidade, eu, sem querer, acabo absorvendo informações também errôneas da minha missão. Então, a doença que a pessoa tem, ela tem vários e vários caminhos. Uma doença pode ser genética, pode ser fenótipica, pode ser epigenética. Mas uma patologia pode ser de origem espiritual, que é muito sério. Tem muitas coisas por aí que eu não acredito não, pessoal. Porque é necessário estudar, conhecer. Deus é sabedoria. E como o próprio Cristo sempre colocou, você quer se curar? E dentro dos olhos, eu sempre lembro, toda vez que eu estou analisando uma íris, a nível espiritual, da parte bíblica da história do cego de Siloé. Não é verdade? Cristo poderia ter falado para ele, enxerga, mas o que Cristo faz? Gospe no chão, faz lodo, coloca sobre os olhos dele e fala, vai e lava. E depois tem todo o acompanhamento que você pode ler tranquilamente na Bíblia. Mas por que Cristo não fala assim, faça-se isso e acabou? Não, porque cada pessoa também deve fazer algo. Deus nos dá e pede, agora faça. Não é nós nos jogarmos nas cordas e nos entregarmos. Então a maravilha da íris é que ela me mostra a minha missão, se eu vou cumprir ou não a minha missão, porque eu tenho livre-arbítrio, e se eu preciso de ajuda, eu sei onde buscar essa ajuda. Observa aqui, ó, já outra parte, toda ela completa, da neuroacústica. Essa deu 11 textos, já tivemos com 17, com 12, né? As páginas também modificam. Então, caros colegas, observe os olhos. Antes de você trabalhar, ajudar os outros, comece analisando as suas íris. Porque quando eu me transformo, eu transformo o ser humano que está à minha frente. Se eu estou bem, eu consigo passar melhor o bem para outra pessoa. Quando eu não julgo, eu consigo ajudar mais as pessoas. E a microsemiótica irídia espiritual, ela não é impositora, ela é partilhada. Sou muito grato de você ter chegado até aqui assistindo esse vídeo. Envie perguntas para clodoaldo@ravide.com.br. Eu tenho um momento de respostas
eu gravo um vídeo e passo para você. Sou muito grato a Íris, sou muito grato à terapia da Íris, que Deus nos revelou nas flores da Iris germanica L, nas flores do mar e nas flores europeias. Muito obrigado, de coração. Cresça e se entregue na verdade com sabedoria. Os olhos são o caminho e a vida revelada através da alma humana. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.